Saudações, eu sou o Renato Veloso e nessa aula vamos estudar o conceito do direito tributário, as relações do direito tributário com outros ramos do direito, a atividade financeira do Estado e onde o direito tributário se insere nessa atividade financeira do Estado e, por fim, a natureza do direito tributário. Tratando do conceito de direito tributário, é preciso observarmos que o direito tributário é um ramo do direito público e que, portanto, regula uma função, uma atividade estatal. Nesse sentido, podemos nos utilizar de dois conceitos de direito tributário, um que é apresentado por Paulo de Barros Carvalho e o outro que é apresentado por Hugo de Brito Machado. O conceito de Paulo de Barros Carvalho diz que direito tributário é o ramo didaticamente autônomo do direito integrado pelo conjunto de proposições jurídico-normativas que respondam direto ou indiretamente à instituição, arrecadação e fiscalização de tributos. Vejamos que a ótica que Paulo de Barros Carvalho nos traz sobre direito tributário é que direito tributário seria um ramo do direito público voltado para a atividade do Estado de arrecadar tributos. Sob a ótica desse autor, as normas jurídicas que têm a finalidade de fazer com que a atividade do Estado voltada para a arrecadação de tributos, que leve em conta não apenas a arrecadação, mas a criação desses tributos, a arrecadação propriamente dita e a fiscalização para que esses tributos sejam corretamente arrecadados, seria o que é o teor do direito tributário. Mas vamos ver a definição de Hugo de Brito Machado. Ele nos apresenta que direito tributário é o ramo do direito que se ocupa das relações entre fisco e pessoas sujeitas a imposições tributárias de qualquer espécie, limitando o poder de tributar e protegendo o cidadão contra abusos desse poder. Veja que agora a ótica que Hugo de Brito Machado nos apresenta é uma ótica diferenciada, porque para ele, direito tributário é o ramo do direito público também, que cuida da relação entre o Estado, enquanto arrecadador de tributos, e o cidadão contribuinte, pagador de tributos. Então, podemos, conjugando as duas definições, compreender que direito tributário é o ramo do direito público que cuida de regular os tributos, de fazer funcionar a arrecadação desses tributos e regular também os meios de fiscalização dessa arrecadação. E, além disso, também ter a ótica do contribuinte, do cidadão, procurando resguardar o cidadão de abusos, de excessos praticados pelo Estado nessa atividade arrecadadora. Conceituando direito tributário, podemos afirmar que é o ramo do direito público que trata das normas jurídicas voltadas para a fiscalização, a arrecadação, instituição de tributos e relação entre Estado e contribuinte, protegendo o contribuinte dos excessos do aparato estatal na arrecadação desses tributos. Compreendido o conceito de direito tributário, é necessário agora nós entendermos qual a relação do direito tributário com outros ramos do direito. E o primeiro passo para entender essa relação do direito tributário com os outros ramos do direito é perceber que o direito tributário é um ramo do direito público. Por que direito público? Porque no direito público nós temos dois princípios fundamentais: a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e a indisponibilidade do interesse público. O que significa isso? Falar em supremacia do interesse público sobre o interesse privado significa que, como o interesse público é o interesse da coletividade, não se pode sacrificar a coletividade em detrimento de um indivíduo. Assim, no direito público, sempre a coletividade deve preponderar sobre o indivíduo, diferente lá do primeiro, do direito privado, que regula as relações entre os indivíduos. Aqui no direito público, não. As relações, elas são analisadas sob a ótica da coletividade, porque o interesse público é o interesse
a priori, tutelado pelo Estado, pelo ente público. Então, eu tenho a supremacia do interesse público, que é esse interesse que deve ser atendido pelo ente estatal, em relação ao interesse privado. Além disso, esse interesse público, por ser da coletividade, ele é indisponível, significando que o agente público ele não pode, ao seu livre-arbítrio, negociar, dispor, renunciar a interesse público. Por quê? Porque é o interesse da coletividade. Então, a esse indivíduo que ostenta momentaneamente a função pública, não é dado o poder de dispor, de fazer com esse interesse aquilo que ele bem entender, porque ele tem que fazer isso em prol da coletividade. Por isso, esse direito, esse interesse público, ele é indisponível. Visto isso, fica fácil compreender que o direito tributário se insere no direito público, por quê? Porque o direito tributário ele deve pautar-se pela supremacia do interesse público sobre o privado. Além disso, o direito tributário também ele é atingido pela indisponibilidade desse interesse público. Por isso que, por exemplo, um agente fiscal de tributos, um auditor da Receita, ele não pode, ao seu alvedrio, deixar de cobrar um tributo. Por mais que ele entenda que aquele contribuinte não deveria pagar, não teria condições de pagar, mas ele deve cobrar porque, em razão da supremacia do interesse público sobre o privado e em razão da indisponibilidade do interesse público. Assim, nós chegamos à conclusão de que o estudo, a compreensão e a aplicação do direito tributário não pode ser feito de forma isolada, justamente porque o direito tributário, por ser um ramo do direito público, em todas as ocasiões vai estar relacionando-se a ramos do direito e ao próprio interesse privado. Então, nessa colidência de interesses, é necessário observar que o direito tributário ele vai estar a todo momento buscando amparo, buscando resguardo, buscando institutos jurídicos que são regulados por outros ramos do direito. Vamos conhecer então quais seriam esses ramos do direito que têm relação com o direito tributário. O direito tributário, em razão de ser um ramo do direito público, ele possui relação com vários ramos do direito. O primeiro é o direito constitucional. Por que o direito constitucional? Porque o direito constitucional é o ramo do direito público que regula, que traz os institutos, traz os princípios inerentes à Constituição, que é justamente o diploma legal que inaugura um Estado, inaugura a existência de um ente que congrega, que faz com que vários entes federados, no caso de uma federação, eles interajam, que ordena a sociedade, que traz o esqueleto principal do ordenamento jurídico que vai vigorar naquele regime, os princípios de direitos humanos que vão ser respeitados, os direitos individuais, direitos coletivos, garantias, tudo isso está no direito constitucional. E como ele traz a estrutura do Estado, e o Estado, para funcionar, precisa de dinheiro, certamente o direito tributário ele também tem que estar regulado, os seus princípios, dentro de uma Constituição. Então, por isso que o direito tributário ele dialoga muito com o direito constitucional, porque as bases tributárias de um Estado elas estarão fundadas na própria Constituição. Direito financeiro. O que é o direito financeiro? É um ramo do direito público que regula os gastos públicos, como os entes públicos vão dispor dos recursos públicos. Se o direito financeiro é aquele que trata do gasto do recurso público, é certo que a fonte desses recursos públicos vem, em sua maioria, dos tributos, que estão regulados aonde? Lá no direito tributário. Por isso que o direito financeiro ele tem que dialogar com o direito tributário, porque o direito financeiro trata do gasto público, enquanto o direito tributário trata da arrecadação dos recursos. E um princípio básico de finanças é que você nunca pode gastar mais do que você ganha. Então, o direito financeiro ele fica limitado pela atuação da arrecadação tributária. Então, por isso que dialogam
diuturnamente, intensamente, o direito tributário e o direito financeiro. Além disso, há relação com o direito administrativo. Por que o direito administrativo? Porque a atuação tributária, a função tributária é uma função da administração pública. Por isso, essa função tributária, no aspecto da administração pública, ela vai ser regulada pelos normativos do direito administrativo. Então, a administração tributária para adquirir bens tem que fazer licitação. Onde está a licitação? Está regulada no direito administrativo. Precisa contratar servidores. Onde é que trata do regime de servidores? Direito administrativo. Precisa praticar atos públicos. Precisa praticar atos administrativos. Onde estão regulados os atos administrativos? No direito administrativo. Por isso que o direito tributário tem essa relação também com o direito administrativo. Direito penal. No âmbito do direito penal existem normas, existem condutas reputadas ilícitas que têm relação com a arrecadação tributária. A sonegação fiscal, ela repercute num crime contra a ordem tributária. Então, o direito penal, ele sanciona condutas de interesse da administração tributária, de interesse do direito tributário. Aquele que sonega um tributo, ele vai responder por um crime. Por isso a relação com o direito penal. Direito processual. Não basta o Estado ele arrecadar e verificar a irregularidade de alguma conduta fiscal e aplicar a sanção, depois ele vai precisar cobrar isso. Nem sempre todo contribuinte paga os seus tributos. Então, o Estado precisa de mecanismos para cobrar. Para cobrar aonde? Em juízo. E para cobrar em juízo, ele precisa se valer de instrumentos processuais, por exemplo, a execução fiscal. Por isso, o direito tributário ele vai intercambiar com o direito processual. Direito internacional público. As relações tributárias, não raramente, elas extrapolam as fronteiras de um país. E você precisa ter relações que são de cunho internacional entre os países para regular essa parte do direito tributário, que é o direito tributário internacional, que é o que vai regular os negócios internacionais, o que vai regular os contratos internacionais, a renda oferida no estrangeiro, o que vai regular, por exemplo, as importações e exportações, e você vai ter tratados internacionais que vão tentar criar mecanismos de equidade nessas importações e exportações entre os países. Isso demonstra que o direito tributário, então, ele tem essa relação com o direito internacional público. Direito civil. O direito civil, ele regula condutas de interesse privado. Então, eu vou numa loja e compro um carro, eu estabeleço um contrato de compra e venda. Nesse contrato de compra e venda, pode ser que eu faça um financiamento, então eu vou ter um contrato de empréstimo, pode ser um contrato de alienação fiduciária. Vejam, tudo isso são relações privadas. Mas nessas relações privadas eu vou ter incidência de tributos. Quando eu faço uma compra e venda, eu tenho a incidência do ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, regulados ali no artigo 155, inciso 2º da Constituição. Eu vou ter também, no contrato de empréstimo, a incidência do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Eu vou fazer o seguro do carro, também vou ter IOF. Então, vejam, relações privadas que vão gerar situações jurídicas, que nós vamos ver mais à frente, que são os fatos geradores, que vão desencadear na relação com o direito tributário, na cobrança de tributos. Então, o direito civil também vai ter relação com o direito tributário. Quando eu compro o carro, eu passo a ser proprietário, então, quando for no ano seguinte, vai incidir no dia 1º de janeiro o IPVA. Assim que eu faço a compra, eu pago também o IPVA, sendo que é proporcional dentro do ano, de acordo com o mês que eu estou fazendo a compra, porque eu passei a ser proprietário de um veículo. Tudo isso são o direito de propriedade, é o direito privado, mas que esse direito privado ele repercute na seara tributária, por isso a relação do direito civil com o direito tributário. Atividade financeira do Estado. Acabamos de conversar sobre o direito financeiro. E entender a atividade financeira do Estado é entender a relação entre o gasto público, a despesa pública
e os tributos arrecadados da sociedade para custear essa despesa pública. Falar em atividade financeira do Estado, portanto, é verificar a atividade estatal voltada para obter recursos, gerenciar esses recursos e aplicar, gastar esses recursos. Por que esses recursos são obtidos, gerenciados e aplicados? Para atender o interesse da coletividade. E aí vemos mais uma vez a questão da supremacia do interesse público sobre o privado. Então, Quioche Arada nos conceitua a atividade financeira do Estado como a atuação estatal voltada para obter, gerir e aplicar recursos financeiros para a consecução das finalidades do Estado, que, em última análise, se resumem na realização do bem comum, ou seja, no atendimento ao interesse coletivo, interesse público. Portanto, a atividade financeira do Estado é esse conjunto de funções administrativas que, de um lado, vão arrecadar os recursos necessários ao funcionamento e atendimento dos interesses públicos. De outro lado, vão pegar esses recursos e aplicar nessas atividades. Então, para eu ter um hospital fornecendo um serviço público de saúde, é preciso que eu arrecade tributos para pagar o salário das pessoas que trabalham nesse hospital, dos servidores, pagar o funcionamento do hospital, energia, água, insumos em geral, limpeza, compra de equipamentos, manutenção de equipamentos, tudo isso são despesas que precisam ser cobertas por algum recurso. E de onde vem esse recurso? Da arrecadação dos tributos. E aí vemos, então, na atividade financeira do Estado, o diálogo entre o direito tributário, que é quem arrecada esses recursos da sociedade, e o direito financeiro, que é quem faz o gerenciamento desses recursos e faz a aplicação dos recursos através dos gastos públicos. Na atividade financeira do Estado, se eu tenho a entrada de recurso, eu tenho receita, se eu tenho o gasto público, eu tenho despesa. No momento, e na nossa disciplina, que é direito tributário, interessa conhecer as receitas, porque as despesas, isso é questão a ser dirimida no âmbito do direito financeiro. Como é que funcionam as receitas? Ou seja, receita é o ingresso do recurso, o ingresso do dinheiro no cofre, isso é uma receita. Então, receita pública é o ingresso de recursos nos cofres do Estado. Então, receita pública é aquela que consiste no numerário que ingressa no cofre do ente público. Isso é uma receita pública. A receita pública ela pode ser de duas espécies. Existem outras classificações, mas a mais importante para o nosso estudo é essa. A receita pública pode ser receita originária e receita derivada. Receita originária é aquela que se origina, por isso que ela é originária, da aplicação do próprio patrimônio do ente público. O ente público, como uma pessoa jurídica de direito público, mas é uma pessoa jurídica, ela tem um patrimônio. E quando ela faz uso desse patrimônio, ela ofere recursos com esse patrimônio. Por exemplo, vamos para uma autarquia, uma agência reguladora. Da mesma forma, a agência reguladora tinha recursos financeiros. Esses recursos financeiros, ao invés de ficar parado em uma conta, estavam aplicados, por exemplo, no fundo de renda fixa. Essa aplicação no fundo de renda fixa vai dar um rendimento. Esse rendimento, que seria, entre aspas, o lucro da aplicação financeira, é o quê? Uma receita pública originária. Porque se a agência reguladora, a autarquia, não aplicasse o recurso, ela não teria rendimento nenhum. Teve esse rendimento. Isso é uma receita, é um dinheiro que ingressou no cofre. Ingressou em razão de quê? Da aplicação do patrimônio. Por exemplo, outra receita pública originária é aquela decorrente de concessões públicas, decorrente de permissões públicas, decorrente de privatizações. Todas essas receitas são receitas públicas originárias, porque resultam da aplicação de ganho financeiro consequente de utilização do próprio patrimônio. Outro exemplo, receita de aluguel. Quando eu estou alugando um imóvel público, vamos imaginar que o município tem um prédio onde funcionava uma escola, essa escola foi construído um outro prédio
essa escola foi remanejada de prédio e agora aquele prédio daquela escola pública ele está desativado e não foi encontrada uma aplicação de interesse da municipalidade, havia o custo de reformar, então ficou ali o prédio e chega uma pessoa interessada em alugar esse prédio e o município aluga esse prédio. Ao alugar, o valor do aluguel vai ser uma receita pública originária, porque ela decorre exatamente da aplicação do patrimônio. Era um prédio público que está sem utilização e agora ele está sendo alugado a um particular que vai pagar um valor, vai pagar o aluguel. Esse aluguel é uma receita pública originária. Entendido que é receita pública originária, é preciso agora compreender a receita pública derivada. Ficou claro também que lá na receita pública originária, ela se origina de uma relação de direito privado. É uma relação em que o Estado está fazendo a aplicação financeira, como qualquer pessoa pode fazer, uma relação em que o Estado está vendendo um patrimônio, está concedendo um patrimônio, o que qualquer pessoa pode fazer, uma relação decorrente de um contrato de aluguel, que é um contrato de direito privado. Portanto, na receita originária, o Estado ele age igual ao particular. Na receita derivada, ela é derivada porque ela deriva, ela vem do patrimônio de quem? Da sociedade, não é do Estado. Receita derivada é aquela, portanto, que é uma parcela do patrimônio da sociedade que é entregue ao Estado para o Estado desenvolver suas atividades. E a receita é derivada por quê? Porque também ela não surge de uma relação contratual, ela surge de uma relação legal. É a lei que diz que a sociedade, que o contribuinte tem que pagar X para o Estado em razão daquela situação jurídica que dá nascedouro a um tributo. Por isso que, na relação entre Estado e sociedade, na receita derivada, essa relação decorre de lei, decorre de uma atuação do Estado com o poder de império, com o poder de determinar que o particular faça algo. No caso, retirar parte do seu patrimônio para entregar ao Estado. Isso é receita derivada. Receita que deriva, que vem do patrimônio da sociedade. E decorre sempre de uma imposição legal. Vamos à natureza do direito tributário. Ficou claro que, primeiro, o direito tributário é um ramo do direito público, porque ele regula uma atuação do Estado, regula um poder do Estado, que é o poder de cobrar tributos. E, além disso, por ser uma relação do Estado com a sociedade e, portanto, regulado pelo direito público, a norma tributária é uma norma de caráter público. Ela não é uma norma de caráter privado, é uma norma de caráter público, porque regula uma ação do Estado, uma função estatal, e a relação dessa função estatal com o meio privado, com a sociedade. Por ser uma norma pública, ela tem a primeira característica, que é o quê? Sempre um dos lados dessa relação jurídica vai ser o Estado. Por isso que ela é uma norma de caráter público, porque sempre o Estado vai estar do lado dessa relação jurídica, porque ele sempre vai cobrar tributo. Quem cobra tributo é o ente público, o ente estatal. Segundo, ela está marcada pela coatividade, pelo poder de império, já que a norma tributária, a lei que regula as relações jurídicas tributárias, ela vai impor uma obrigação ao particular, que é a obrigação de pagar um tributo ao Estado. Ela traz, portanto, essa coatividade porque ela é dotada de mecanismos que vão exigir que o particular cumpra determinadas obrigações legais, obrigações essas de caráter tributário. E, por último, traz a questão da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Por isso é uma norma pública, porque ela traz, como nós já conversamos, essa característica de consagrar que o interesse privado cederá espaço ao interesse público.
Diante disso, podemos concluir que a natureza do direito tributário é uma natureza obrigacional, porque ela regula uma obrigação, um dever obrigacional entre o particular e o Estado. E é comum por quê? Por ser de direito público, atinge toda a coletividade. Ela é de interesse de toda a coletividade. Por isso, a natureza jurídica do direito tributário é a natureza jurídica de um direito obrigacional e comum. Esse era o conteúdo dessa aula. Muito obrigado pela atenção. Espero revê-los na nossa próxima aula. Contem comigo.